Para a coletiva de imprensa com o professor Flávio de Anajuda. Professor, mesmo com a derrota, acaba aí com um momento muito bom da Anapolina, mas como o senhor vê, né, a equipe agora nesse momento, depois dessa derrota? Bom, a gente nunca está satisfeito quando a gente perde as partidas, né? Perdemos o jogo lá do Vila Nova também. A gente tem que enaltecer a equipe do Goiás, mas mesmo assim, né? Eles se imporam no jogo, principalmente no primeiro tempo. Eu achei que faltou um pouquinho mais de coragem, talvez faltasse até um pouco mais de audácia e de ousadia também da minha parte também. Eu preciso me reavaliar em relação a isso. Mas eu sempre dei essa confiança para que os atletas pudessem ter ousadia de jogar, ter alegria de jogar. E no primeiro tempo, mais uma vez, a gente não conseguiu impor o ritmo que a gente sabe que a gente é capaz, né? E eu me incluo nisso, assumo a responsabilidade também, falei para os atletas para que eles possam continuar com confiança em busca do nosso objetivo, parabenizar o Goiás, fez um grande jogo. Na pré-eleção, tinha falado para eles, jogo grande é definido em detalhes. Em 2 detalhes de bola parada, a gente levou o gol por desatenção e faz parte, né? Tomamos o gol no final do primeiro tempo, que podia ter terminado 0-0, que a gente podia entrar no jogo. Tomamos 1-0. Mesmo assim, tivemos até criando situações ali para poder fazer o empate de 1-1. E no finalzinho ali, que na verdade, eu arrisquei um pouco, né? Tirei o Dudu, coloquei lá o Gregory, mantive o Baggio, que estava bem no jogo também. Insisti um pouquinho com o Wesley, que a gente sabe que ele, né, dos 2 jogos que ele fez último, infelizmente, ele não conseguiu render o que rendeu, e às vezes o atleta acontece isso. Às vezes ele tá bem, às vezes chega um jogo que tá baixo. A gente sabe que alguns atletas podiam dar um pouquinho mais, mas faz parte, o campeonato é curto, mas ao mesmo tempo, são 8 rodadas ainda, né? Nós temos ainda algumas oportunidades na frente. Vamos pegar o Jataiense, que lá em Jataí, que é uma equipe difícil. Eu assisti, quando terminou o intervalo do jogo da nossa preleção, assisti um pouquinho do jogo dele contra o Abecate. E a gente sabe que nós temos condições, assim como nós ganhamos do Goiatuba, de ganhar esse jogo fora. Então eu falei para ele, claro que a gente gostaria de pelo menos empatar esse jogo, tirar um pontinho, porque a gente segurava o Goiás ali, né? A gente estava um pouquinho na frente ali, mas faz parte. A gente sabe que a torcida saiu triste, a gente poderia, né, gostaria muito de poder dar alegria a essa torcida, que já estava há 5 anos aí, que estava para disputar a primeira divisão, mas continuamos fortes, convictos daquilo que a gente acredita. E agora é arrancar 3 pontos lá, porque se empata esse jogo aqui, de repente vai lá em Jataiense, contra o Jataiense, a gente empata a gente fazer 2 pontos. Da mesma forma que a gente perdeu do Vila Nova, não nos abatemos. Eu sempre falo que nas vitórias a gente não se ilude, também nas derrotas a gente não se abate. A gente sabe que o torcedor fica triste, é legítimo que eles cobrem, que eles me xinguem, e pode fazer isso mesmo, porque a gente está trabalhando e sabendo do que a gente quer, e a gente vai buscar o nosso objetivo lá na frente. Flávio, quando o time toma 2 gols de bola parada, assim, porque eu sempre vejo o técnico lamentar muito gols sofridos de bola parada, porque treinou durante a semana, é sempre assim. Não sei se é o seu caso. Quando toma esses 2 gols de bola parada, qual é a reflexão que você faz? É porque o adversário é bom nessas bolas mesmo? A gente sabia. Eles fizeram gol lá também no 4-0, fizeram gol com o zagueiro no primeiro pau também, e quando faz o gol, aí você faz o gol, e principalmente diante do Goiás fica mais fácil, porque eles não têm que se expor, né? Mas o que tem que fazer? Tem que treinar mais. A gente vai treinar mais bola parada, a gente estava treinando bastante finalização também, que era uma coisa que a gente estava pecando. Então, Pedro, tudo no futebol são ciclos, e a gente tem que avaliar a nossa equipe. O que a gente está fazendo de bom, manter, o que a gente está pecando na transição defensiva, na bola parada. Então vamos estar mais atentos, eu vou treinar mais ainda para a gente não incorrer mais nesse erro, entrar um pouquinho mais ligado nos inícios e nos finais dos tempos. E falei, não é que essas situações nós temos que mudar, porque a gente precisa trabalhar. Mas em relação à nossa postura, de quando jogar em casa, jogar para frente, com ousadia, com coragem, achei que faltou um pouquinho mais de audácia nossa, dos atletas em campo. Isso se reflete também através de mim, e a gente partir para frente, já pensar no Jataí, para a gente buscar a vitória, e no final a gente, quando terminar a 8ª rodada, a gente conseguir nosso objetivo, que agora não vai ser mais tentar ficar entre os 8, é ficar entre os 4, que nós temos toda a condição. Flávio, até em relação a isso daí, a matemática sua agora nesses 3 próximos jogos, Jataiense, a Aparecidense aqui e depois o clássico aqui contra o Anápolis. Só matemática nesses jogos? Minha matemática é ganhar do Jataiense. Ganhando do Jataiense, aí a gente vai pensar nos últimos 2 jogos lá. Mas a gente ganhando do Jataiense fazendo 3 pontos, que é o nosso objetivo principal, para a gente compensar essa perda que a gente teve no jogo hoje, que a gente podia ter empatado, assim como eu falei que no Vila Nova a gente podia ter empatado também, mas é buscar a vitória, porque a vitória faz muita diferença nesse campeonato, né?
várias equipes aí que ficam empatando, perde uma, já está lá embaixo. Agora a equipe que perde uma e ganha outra, já está lá em cima. Então, é pensar na frente, pensar já em Jataiense, não adianta lamentar agora. Claro que a gente fica triste, fica chateado, fica decepcionado pelo torcedor, né? Ficar ir embora triste para casa, e a gente também não durma hoje, mas é pensar na frente, recuperar os atletas, também é um desgaste muito grande, viagem, fomos para Goiatuba, voltamos, jogamos agora esse jogo próximo agora também. Isso não é desculpa, porque o Goiás inclusive jogou um dia mais que a gente e foi um jogo equilibrado, eles não sentiram fisicamente, eu achei até que sentiriam um pouco mais no segundo tempo, não sentiram fisicamente, conseguiram se impor ali, nós também nos impusemos também, foi um jogo equilibrado, como falei, dois gols de bola parada, que acontece, é trabalhar mais ainda, trabalhar essa questão de bola parada, não só defensiva, mas ofensiva, para a gente também fazer gols, que nós temos condições de fazer gols também, e buscar essa vitória lá em Jataí, para, se Deus quiser, a gente pensar já no jogo do Aparecidense e pensar no jogo final aqui no Clássico, para que a gente chegue no Clássico aí sem, vamos dizer assim, classificado e sem tanta responsabilidade, e a gente jogar para frente como a gente tem sempre feito. Boa noite, Patrick Alisson do Futebol 62. Opa, Patrick. Você falou aí sobre ataque, né, sobre gols. Na sua opinião, por que a Napolina não conseguiu chegar no terceiro terço do campo e conseguir finalizar com mais clareza? É verdade, a gente, claro, méritos também da defesa do Goiás. Eu acho que a gente podia ter sido sim um pouco mais ousado, de um passe de ruptura, uma situação de 1 contra 1 mais ofensivo. O jogo foi equilibrado, mas eu acho que faltou um pouquinho isso, né? Não sei se pela condição física nossa, a gente se fosse um pouquinho mais ousado, né? Mas não adianta lamentar muito, né? Trabalhar, continuar trabalhando aquilo que a gente precisa. Eu acho que na parte defensiva a gente está se mantendo bem, apesar dos gols levados, mas a gente está suportando bem ali, mas a gente estudar uma outra forma também da gente conseguir ser um pouquinho mais ofender um pouquinho mais a equipe adversária, né? E quando tiver as chances, a gente ser um pouco mais caprichoso para a gente conseguir fazer nossos gols que a gente precisa para conseguir nossos resultados. Qual foi o maior detalhe hoje para ter saído derrotado para o Goiás ter vencido? Eu acredito que foi o detalhe da bola parada que eles tiveram e a concentração, tanto no final do primeiro tempo, que eles conseguiram fazer o gol, né, de uma bola parada, e também no final do segundo tempo, que eles conseguiram fazer 2 gols de bola parada ali. Então, como eu falei, assumir aquilo que a gente sabe que pode melhorar, e nós vamos melhorar, vamos trabalhar mais ainda, para a gente tentar, no final, a gente conseguir nosso objetivo final, que é classificar.